No início do século XIX, centenas de pessoas da região que hoje chamamos de Alemanha tomaram uma decisão extrema: deixar a Europa e emigrar para o Brasil. Eram famílias inteiras, homens, mulheres e crianças, pessoas comuns que não buscavam aventura, mas sobrevivência. Elas embarcaram em uma viagem que prometia recomeço, mas que começaria de forma muito mais perigosa do que imaginavam. Essas pessoas colocaram suas vidas em um navio que jamais deveria cruzar o oceano. Uma embarcação antiga, desgastada, que já havia afundado antes, foi recuperada às pressas, reparada de forma incompleta e colocada novamente em operação. Poucos dias depois da partida, esse navio quase desapareceu no mar. A história dessa travessia foi contada por gerações, mas quase sempre de forma simplificada. O que realmente aconteceu foi mais grave, mais arriscado e mais humano do que a lenda costuma contar. Naquela época, a Alemanha ainda não existia como país. A região era formada por reinos e principados independentes, com impostos altos, pouca mobilidade social e poucas perspectivas para quem não possuía terra. A população crescia rapidamente, mas a quantidade de terras cultiváveis não acompanhava esse crescimento. Para muitas famílias rurais, não havia herança suficiente para os filhos, não havia trabalho estável e não havia futuro previsível. Ficar significava empobrecer. Partir era arriscado, mas parecia a única chance. O Brasil surgia como promessa distante. Falava-se em terra, trabalho e oportunidade. Pouco se sabia sobre o clima, as condições ou as dificuldades reais. Ainda assim, a esperança falou mais alto. Em 1827, mais de 500 pessoas iniciaram a jornada. Elas deixaram aldeias, venderam o que tinham, reuniram ferramentas, documentos e o essencial para sobreviver. Viajaram por estradas precárias, seguiram por rios e chegaram aos portos do norte da Europa. O destino final ainda estava longe, mas o maior risco estava prestes a ser assumido. O navio. O comandante responsável pela travessia não oferecia segurança, oferecia pressa. A embarcação escolhida já havia sofrido um naufrágio anterior. Era um navio antigo, cansado, que havia sido reflutuado, recebido alguns consertos parciais, tábuas substituídas e uma nova pintura. Por fora, parecia pronta para enfrentar o Atlântico. Por dentro, não estava. Ainda assim, foi colocada novamente em operação e carregada com centenas de pessoas que não tinham outra opção. No porto de Texel, na Holanda, veio a primeira ruptura. Tornou-se evidente que o navio não comportava todos. A superlotação era inegável. 189 pessoas foram obrigadas a ficar em terra. Famílias foram separadas ali mesmo, no cais, sem tempo para decisões cuidadosas. Em meio à pressa e à confusão da partida, 3 crianças já estavam a bordo quando seus pais desceram para buscar bagagens. As amarras foram soltas. O navio partiu e os pais ficaram em terra, observando o horizonte levar seus filhos embora. Era apenas o começo da provação. No dia 6 de janeiro de 1828, a embarcação deixou a costa europeia. Nos primeiros dias, a viagem seguiu tensa, mas ainda controlada. O mar parecia colaborar, até que mudou repentinamente. No Canal da Mancha, o tempo virou com violência. O vento aumentou de forma extrema, as ondas cresceram imensamente e o navio começou a perder estabilidade. As rajadas alcançaram velocidades devastadoras. Um a um, os 3 mastros foram destruídos. Dois marinheiros foram lançados ao mar e nunca mais foram vistos. Mas o maior perigo não veio apenas da tempestade. Para ventilar o porão durante a viagem, o comandante havia autorizado a abertura de buracos no casco do navio. Em condições normais, isso já era arriscado. Durante a tempestade, tornou-se quase fatal. As ondas passaram a invadir a embarcação por essas aberturas. A água subiu rapidamente. Pessoas quase se afogaram dentro do próprio navio. A embarcação perdeu qualquer capacidade de navegação. Não havia mais controle, apenas resistência.
Durante muitos anos, contou-se que o navio ficou semanas à deriva. Os registros históricos mostram outra realidade. Foram 3 dias. 3 dias sem mastros, sem direção, sem certeza de sobrevivência. A comida se deteriorava, a água se tornava imprópria, o frio era constante. 3 dias em que cada hora parecia uma eternidade. Se o navio tivesse sido levado um pouco mais para o alto mar, provavelmente ninguém teria sobrevivido para contar a história. Quando a situação parecia irreversível, um navio inglês do serviço postal avistou os destroços. O resgate não foi heróico nem cinematográfico, foi técnico, cuidadoso e difícil. A embarcação avariada foi rebocada lentamente até o sul da Inglaterra. Sobreviver ao mar, porém, não significou estar salvo. O inverno era rigoroso, com temperaturas abaixo de zero. Os sobreviventes desembarcaram doentes, exaustos, sem dinheiro, sem malas e sem recursos. Alguns morreram ali mesmo, outros resistiram graças à ajuda local e à solidariedade inesperada. Eles aguardaram quase 1 ano até que surgisse uma nova oportunidade de viagem. Somente em janeiro de 1829, o grupo conseguiu embarcar novamente. Chegaram ao Rio de Janeiro em fevereiro, passaram pela quarentena obrigatória e seguiram para o sul. Em maio, chegaram a São Leopoldo. A travessia finalmente terminava e uma nova vida começava. Heimatlos sind viele auf der Welt. Heimatlos und einsam wie ich. Com o passar do tempo, a história foi sendo transmitida de geração em geração. Datas foram fixadas, detalhes simplificados e alguns elementos se misturaram à memória coletiva. Até o nome do navio acabou sendo alterado pela tradição oral. Décadas depois, documentos oficiais, listas de passageiros e uma carta escrita por um dos sobreviventes permitiram reconstruir os fatos com mais precisão e revelar o nome verdadeiro da embarcação: Helena e Maria. No fim, talvez o mais impressionante não tenha sido a tempestade, nem o navio que quase afundou pela segunda vez. Foi continuar depois de tudo isso. Depois da separação, depois do medo, depois da espera. O nome do navio pode ter se perdido na memória, mas o que aquelas famílias construíram no Brasil permaneceu. E é por isso que essa história ainda merece ser contada.